Ô, Joel, a gente vai começar hoje com um tipo de pauta que nos incomoda muito, mas ao mesmo tempo a gente se sente muito lisonjeado pelos ouvintes nos procurarem para fazer esse tipo de denúncia e ao mesmo tempo pedirem ajuda também, né? A gente está aqui na mão com o caso de uma ouvinte nossa aqui do Bora Brasil, que recentemente descobriu um câncer grave, avançado, de colo de útero. É o câncer que mais mata a mulher no Brasil, né? E é um estágio avançado, portanto, demandaria tratamento imediato. Não foi o que aconteceu. Ela dependia do sistema público de saúde da cidade de São Paulo, desistiu do tratamento, teve que mudar de planos. A Maria Eugênia Cotati está com essa história aqui pra gente. Conta aí, Magê. Pois é, Ana, por demora na continuidade do tratamento, uma ouvinte do Grajaú trata de um câncer em Embu das Artes, município da região metropolitana, a 38 quilômetros de distância do bairro do extremo sul da capital paulista. A Jusilene, de 46 anos, entrou em contato com a Rádio Bandeirantes enquanto esperava por um procedimento cirúrgico ginecológico para tratar do câncer de colo de útero. Ela descobriu a lesão após realizar um exame de rotina. Vamos ouvir o relato. Bem, eu fui na UBS mais ou menos no finalzinho de março para poder fazer o Papa Nicolau. Eu passei com a enfermeira, fiz o Papa. No finalzinho de abril, me chegou o resultado de uma lesão de alto grau. E eu fui informada de que eu deveria aguardar até o dia 2 de outubro para poder repetir novamente o Papa. E, ao mesmo tempo, o mesmo enfermeiro que me informou disse que seria viável se eu procurasse fazer um exame particular para descartar a lesão. Até porque esperar de abril para outubro com câncer não dá, né? Pois é. Após gastar R$ 350 com uma colposcopia com biópsia, a Jusilene descobriu que tinha câncer no útero grau 3, um estágio considerado avançado da doença. Ela voltou ao posto de saúde do Grajaú, onde o clínico geral informou que ela deveria fazer uma cirurgia de alta frequência, que seria marcada em menos de um mês. O procedimento utiliza um bisturi elétrico para remover lesões do colo do útero. Eu fiquei esperando um pouquinho mais de um mês. Eu achei que já estava tudo certo, porque ele falou que seria rápido. E quando eu fui ver, estava parado ainda o processo por conta de um erro. E, segundo a agente do posto, ele tinha cometido na documentação. Após essa situação, Jusilene decidiu buscar tratamento fora do Grajaú. Ela conseguiu ser tratada no Hospital Pirajussara, em Embu das Artes. Eu passei num posto de saúde lá, foi muito rápido. O médico fez o encaminhamento corretamente, que eu teria que passar num ginecologista cirurgião, e só ele poderia avaliar, na verdade, que tipo de cirurgia que eu ia fazer. E com 15 dias foi marcado para mim estar passando com um ginecologista cirurgião, e ela já marcou a minha cirurgia já imediato. Com uma semana já saiu a minha cirurgia. Eu fiz uns exames prévios que ela me pediu lá, no qual o médico, do Grajaú não me pediu, mas eu até entendo, porque ele não é ginecologista cirurgião. Após contato da Rádio Bandeirantes, a Secretaria Municipal da Saúde marcou a cirurgia da Jusilene para o dia 15 de agosto e afirmou que a UBS em que ela foi atendida no Grajaú entrou em contato para o esclarecimento de dúvidas na quinta-feira passada, dia em que ela já realizava a cirurgia necessária. No dia que eu estava fazendo minha cirurgia, que foi no dia 24, que eu já estava internada, a minha agente, ela estava mandando mensagem para mim o tempo inteiro, perguntando se eu ia realizar mesmo, porque o interesse deles era de me tirar da fila. Eu falei assim, não, vocês só vão me tirar da fila depois que eu realizar aqui. Aí vocês podem me tirar. Inclusive eu tenho outros exames marcados do coração para fazer e falei, não é para me tirar da fila, porque é impossível ter que fazer todo o meu tratamento aqui no Embu das Artes. Com alguma coisa o posto tem que me ajudar, uma vez que eu moro aí, no Grajaú, porque eu tenho um atestado de 14 dias e nesse meio tempo, se eu passar mal, como que eu faço? Eu vou ter que voltar no Pirajussara? Fica essa pergunta, Como que eu faço? Eu estou muito indignada e continuo perguntando, Será que eu não vou poder contar com o meu posto de saúde para me assistir nesse momento tão difícil para mim? Jusilene agora acompanha sua saúde muito longe de casa, sem o apoio necessário do Sistema Único de Saúde. É isso. Gente do céu, como brincam com a vida alheia, né? Quantas vezes nós paramos o jornal aqui para falar o seguinte, olha,
você tem que fazer check-up, você tem que ficar atento a essas coisas. E se Deus me livre e guarde, identificarem um câncer aí, você tem que ter força de vontade. E para você superar, além da força de vontade, o que manda muito nessa doença é o diagnóstico precoce. Aí mesmo com a doença diagnosticada, pessoas que entendem do que estão fazendo ali, ou seja, médicos responsáveis pela área médica, ficam protelando o início de um tratamento. E nessa pessoa vai morrendo aos poucos. Você imagina o que a Jusilene sentiu esse tempo todo, sabendo que ela está com o câncer e não tendo a condição ali de iniciar o tratamento? Você imagina o que essa mulher passou nesse período todo até chegar ao início do tratamento? É muita crueldade, sabe? E a canalice desses malfeitores aí que estão trabalhando na área médica, que deveriam atender, mas que só tem um único desejo, é tirar aquela pessoa da fila para fazer andar, sabe? Sem pensar o seguinte, amanhã esse cidadão que está tomando a decisão, ele pode estar vivendo uma situação parecida. Porque isso pode acontecer com qualquer um. Isso é uma falta assim, de humanidade tão grande que eu, todas as vezes que lanço um questionamento, eu me surpreendo, sabe? O questionamento da seguinte forma: será que alguém tem coragem de fazer isso com um semelhante? Olha a pergunta que eu me faço até hoje. E eu me surpreendo ao saber que sim, há pessoas com capacidade de agirem desse jeito, sem pensarem que amanhã elas podem ser as próximas. Espero que isso não aconteça com ninguém que está agindo aí de forma precária na saúde pública, levando esse tipo de problema, esse tipo de canalice para tantas outras Jusilenes. Mas ninguém me garante que não. Gente, como é que alguém tem a capacidade, a canalice de fazer isso com uma pessoa? Deus me livre e guarde, nós pagamos aí, ó, através de tudo, sabe? Impostos, dinheiro pra caramba que circula por aí, que termina sempre com um imposto. E quem tá trabalhando na saúde pública, que deveria oferecer um tratamento digno e não oferece, primeiro tá agindo de forma canalha. E segundo, que deveria estar fazendo nada mais do que a obrigação. Porque o dinheiro que tá ali é para ser usado desse jeito. Mas não. Aqui é só brincadeira, ó. Nós começamos a semana falando de, ou foi no final da semana passada, falta de insulina para diabético. Ontem ou anteontem falamos de falta de fralda geriátrica. Isso. E vira e mexe tá chegando assunto aqui parecido com esse hoje da Jusilene. De gente que precisa fazer tratamento contra o câncer e que não inicia o tratamento porque não conseguem viabilizar isso. Onde é que já se viu ter que sair do Grajaú e até Embu das Artes para encontrar algum médico lá caridoso a ponto de olhar e falar: olha, o seu caso não pode esperar não, vamos fazer agora aqui, ó, já vamos começar o quanto antes o tratamento. Isso foi o que mais me surpreendeu. A coisa de, olha, tem um negócio aqui, apareceu uma lesão, parece câncer, mas a gente vai confirmar. E aí de abril, marca o exame para outubro. Gente, que loucura! É muito tempo, de abril para outubro, é um ano inteiro de espera, né? E a gente está falando de um câncer que já estava em grau 3 e poderia, sei lá, se espalhar, atingir todo o sistema reprodutivo dela e parar em outras partes do corpo. E aí a gente está falando de um caso fatal, né? E é importante que as autoridades de saúde se preparem para um diagnóstico que está sendo dado por muitas entidades de saúde, Joel, Organização Mundial da Saúde, outras entidades também, que é um aumento muito expressivo dos casos de câncer, né? E dependendo da situação, é importante que a pessoa receba um atendimento muito rápido, muito imediato, dependendo do hospital, do plano de saúde, se você tem dinheiro ou não. Você às vezes recebe um diagnóstico desse, você não sai nem do hospital mais. Já fala, ó, pede para alguém trazer uma mala, acabamos de achar, já vamos te operar imediatamente para tirar o tumor, né? E é importante que haja esse preparo, porque vão ser cada vez mais pessoas precisando de atendimento para trabalhar câncer. Isso é o que tá acontecendo já, a gente vê acontecer do nosso lado o tempo todo, né? Agora eu só torço para que a Jusilene consiga se recuperar. Depois desse estresse todo, ela conseguiu fazer a cirurgia e agora tem que seguir o tratamento. Depende ainda desse posto de saúde dessa UBS lá no Grajaú. Ana, se ela espera de abril a outubro, a situação poderia se tornar em algo irreversível. Isso. Aí você tem dois problemas. Primeiro é o problema que a Jusilene, coitada, enfrentaria.
né? Provavelmente criando ali uma situação irreversível. E o outro é a burrice do poder público. Sabe por que burrice? Quando você protela o início de um tratamento para uma doença como essa, você a transforma em um bicho-papão. Em um bicho-papão que vai atacar não só a vítima, mas também o próprio poder público, não é? Já que o poder público só pensa em dinheiro, porque é só isso que se fala, se você deixa uma doença como essa avançar, vai ficar muito mais caro para o poder público lá na frente. Isso. Então é burrice em todos os sentidos. Esses dias eu disse para você que estava conversando com um médico que trabalha muito com a inteligência artificial. Ele lidera hoje um estudo muito grande no Hospital Albert Einstein voltado para a inteligência artificial, que é algo assim que cabe muita discussão, mas que é um caminho sem volta. E ele me exemplificou algo que me chamou a atenção agora, no caso da Jusilene, que é o seguinte. Ele falou, imagine, Joel, uns postos de atendimento de saúde em áreas bem distantes, em rincões, em que não há uma condição ali tecnológica muito grande, que não há recursos. Se você joga a inteligência artificial para analisar o resultado de uma simples análise em cima de um paciente que está num local como esse sem recursos, a chance dela errar é muito menor do que aquele profissional que lá está atuando sem os recursos. Isso quer dizer o seguinte, você pega um eletrocardiograma de uma pessoa que está numa situação difícil em um local como esse e põe ali para a inteligência artificial fazer uma análise. Se for um infarto, uma condição de infarto, ela pode automaticamente falar, olha, a chance é grande de ter uma pessoa aqui com o risco de sofrer um infarto daqui a tantos minutos. Aí daquela inteligência artificial, a análise feita pela inteligência artificial, você já lança para um profissional mesmo, já com um alerta, falando, olha, esse paciente precisa de um atendimento urgente por causa disso, disso, aquilo, outro. Olha só. Se você deixar só na mão do ser humano ali, como está acontecendo hoje em áreas mais precárias, e não dá para dizer que o Grajaú não é um atendimento, não é um atendimento Uma área precário, sobrecarregada e né? tudo mais. Você pode pensar que dá para avançar nesse sentido. Né? Se você pega um exame da Jusilene e coloca ali em um sistema de inteligência artificial, certamente seria apontado algo ali emergencial para ir fazer dali o encaminhamento o mais rápido possível. Então é algo que nós precisamos caminhar nesse sentido, sabia? Caminhar assim, a passos largos nesse sentido. Você que está me acompanhando agora, que já passou por um problema parecido com o da Jusilene, sendo câncer ou não, sabe como isso é penoso. Você sabe que tem uma doença ali que você precisa tratar imediatamente, só que você não tem os recursos. E não tem nada pior na vida de qualquer pessoa do que depender dos outros. E nesse caso é uma dependência automática dos outros. Exatamente. Né? Só que você está dependendo, é bom que você saiba o seguinte, você não está pedindo favor para ninguém. Você está dependendo de alguém ali que pode agir com má vontade, mas que ali está sendo bancado por você, por todos nós. Por isso que nós não podemos deixar um negócio desse passar batido. É dinheiro público, né? Tá louco, pô. Causa muita revolta mesmo.